Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do iBuscar. Esse podcast aqui, a gente fala sobre negócios automotivos. E eu quero apresentar hoje o nosso grande convidado, tá certo? Ele, olha o que ele é. Ele é sócio proprietário da MQC Performance, formação em metalúrgica do segmento automotivo. É esposo da Valéria. É o empresário do ramo automotivo com uma fé inabalável. É ele, Renato Vieira. Renatão, a gente falou muito sobre a questão do empreendedorismo e eu quero, essa meia hora que está faltando para a gente, rapidamente, a gente falar sobre a história. Porque assim, não foi só você passar por um problema de escassez, né? Não foi só isso, né? Foi uma história um pouco mais problemático para você se levantar novamente e chegar onde você está hoje, né? E aconteceu um acidente, aconteceu um problema. E eu queria para tu contar isso pra gente, né? Como você saiu. Você já estava no fundo do poço, aconteceu esse problema e voltou. E você hoje é um exemplo de empreendedor, né? Porque eu trouxe você aqui também, não só pela MQC, que é maravilhosa. Eu sou fã hoje da MQC. Como é legal, né? Vocês fazem com carinho, né? Parece que quando tu fala, brilha o olhinho. Cara, tá aqui, isso aqui é meu. Olha o relógio dele, tem um disco de freio. Tem um disco de freio. Olha. Eu percebi, quando eu vejo, já vi um disco de freio. Tu já viu aqueles relógios de disco de freio que vem na Sim, já cara, vi. eu fiz de tudo pra pedir, mas nunca consegui. No AliExpress. Até ia importar alguns. Eu queria trazer eles pra cá. Eu tô querendo, mas... No dia que tu importar, tu me diz o que eu quero fazer. Eu acho muito legal. É muito legal e ele fica girando. E ele mesmo fica girando como se fosse disco, né? Muito legal. E parece perfurados. São perfurados. São perfurados. Você pegar os carros, né, mais esportivos, aí praticamente os carros mais velozes do mundo, sim, todos, quase todos são. Que é um desempenho bom, vamos lá para MQC, né? Conta com a gente aí rapidamente, eu sei que é longo a história. Envolve um carro, né? Tá ali a Montana, né, cara? Ô, Montaninha é um projetinho lá, banco de Camaro, todo modificado. Mas tá com ela ainda? Tô, guardei de recordação, não sei nem onde tá o recibo. Tá. Literalmente rasguei o recibo. Em algum lugar ela foi pro lixo, o recibo. Tem ela até hoje. Eu trabalhava, né, como eu disse, na Nextel e em 2012, com o surgimento do WhatsApp, que o negócio ferveu, quem que ia falar no rádio Nextel? Ninguém queria. E foi onde me sobrou um nicho, um público que era as forças de segurança. Então, a minha vida era choque, rota, né, aqui em São Paulo. Na época não tinha o BAEP ainda, né, era a força tática, era muito forte. Então, os agrupamentos de elite, principalmente, mas companhias, né, delegacia, praticamente virou militar, polícia, né, civil também, rodoviária federal. Eu estava ali à disposição de todos, federal. Sim. Aí imagina, se você se lembra, 2006 teve aquela primeira onda de atentados com crime organizado. Sim. E a polícia, 2012 a segunda filmado, onda, né? Sim, isso. 2012 a segunda onda, onde mataram até bombeiro, o negócio estava descabido, assim. E eu tinha um carro blindado, era um Passat Variant blindado, que eu utilizava ele mais por causa dos aparelhos, que eu transportava 40, 50 mil reais de aparelho, que era uma grana muitíssimo alta. Pra você ter uma ideia, esse Passat alemão, na época, custava 52 mil, que na época isso era muito dinheiro. Sim. E a pasta que eu carregava era o valor do carro. Eu carregava na mão com os aparelhos para ter a pronta entrega. Quando eu não estava transportando aparelhos, que era só parte contratual, eu andava com a Montaninha. Eu tinha acabado de comprar essa Montana, 2010, airbag, ABS, era o meu sonho. Aí comprei, só tinha duas no Brasil disponíveis para venda, eu comprei uma aqui em São Paulo. E estava muito feliz, tinha colocado umas rodas da Montana Sport 17, ninguém tinha na Zona Leste. Eu fui um dos primeiros a ter aquele modelo, tava todo, só faltava dar uma baixadinha, tava no jeito que eu queria. Eu morava na Vila Matilde. A Vila Matilde é um lugar em São Paulo aqui que tem, assim, pela história, um lugar que moram muitos policiais, que é um lugar muito gostoso, muito bem arborizado, que é até perto aqui do Tatuapé. O Tatuapé é um bairro mais caro, muito mais caro. A polícia, né, a gente sabe que deveria ganhar pelo menos umas 10 vezes mais do que ganha. Então não dá, para um policial fica um pouco complicado, é caro morar para esse lado. Mas a Vila Matilde é um excelente custo-benefício. É uma delícia, são bairros com casas grandes, é uma delícia de morar lá.
E não era tão caro. Então, teve também incentivos do governo para uns prédios que tem na avenida que eu morava, que foi destinado à polícia. Resumindo, uma boa parte da população do bairro da Vila Matilde são policiais. Não sei hoje, eu acredito que continua sendo, sim. E também. tu tava sempre envolvido Aí você mora num bairro que moram muitos policiais, você vive com um policial, dentro. você pega o sexto sentido dos policiais, porque você quer me achar num restaurante, eu tô num cantinho assim, ó. Ali tá a porta e ali tá o banheiro. Eu fico toda aqui, saída parece daqui. que eu tô armado ali. Se tiver um arrastão, eu já jogo o celular pra um lado, aliança pro outro, relógio pro outro. Sim. Até hoje eu vivo igual um policial. Sim. E na época eu vinha chegando em casa e sempre ligado, sempre dando uma volta antes de guardar o carro, guardando de ré. Isso era um procedimento de polícia. Quem olhava pra mim, sempre muito ligeiro, sempre muito esperto. E aí um dia eu vinha chegando em casa e sempre naquele olhar, era uma sexta-feira, 5h30 da tarde, lá uma avenida. E aí eu parei o carro, de olho nos retrovisores, e olhando um, olhando outro, eu vi que virou 2 indivíduos, né? E eles vinham andando assim, meio igual malandro, mas se você for ficar com medo de todo mundo que anda igual malandro, você não vive mais, né? E eles mandando, meio jogando, meio tal, falei... E aí eu demorei muito para enxergar se realmente, né? Porque você consegue ver o perigo. Sim. Quando eu vi, já era tarde. Não dava muito. Mas para mim, se ele me abordar e levar o carro, o relógio, o que eu tiver ali, para mim tudo faz. A mala com os aparelhos está guardado. Então, se ele me levar qualquer coisa ali, não vai me fazer falta. Levar o carro, tanto faz para mim. E dito e feito. E aí, quando eles chegaram perto do carro, eram 2 ali naquele momento. Depois de tocaia, tinha mais um rapaz e uma menina. Quando eles chegaram ali naquele momento, eu vi tudo, vi toda a ação. Eles se separaram, quando chegou perto do carro, eu vi. Pegando, vi puxando, vi tudo. Tanto é que, se realmente eu fosse um policiais, eram 2 velórios aquele dia. Sim. Porque, o policial é um MacGyver, mata um, mata o outro, ainda mata o terceiro. Ele está à frente, ele está preparado. Você já conseguiu olhar. Então, se eu fosse um policial, eu não sou contra a legítima defesa. Rapaz, eu só ia esperar ele dar a fuça aqui, pau, 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 e o outro ia estar assim, você já viu? Enquanto um tá tomando tiro, o outro tá assim, ó. Pode ver, se não é sempre assim. Quase toda vez. Aí normalmente um dá no outro e sai atrás e arrebenta. E é isso que vinha acontecendo naqueles dias. Sim. Mas eu não sabia que eu tava correndo perigo. Eu não sabia que tinha uma emboscada já pra me matar pensando que eu era um policial. Sim. E foram lá pra isso. Quando ele abordou, só isso. Quando ele chegou, eu joguei as 2 mãos pra fora do carro e falei: o que é isso? Não, na moral. Aí quando eu abordei a ele ficou louco, meu, porque ele não sabia se ele atirava, se ele corria. Porque o risco, né? É aquela história, não, peraí que eu vou tirar o cinto. Essa de tirar o cinto, meu amigo, isso aí já mandou muito pra vala. Sim. Né? Não, na moral, você não abaixa a mão, não. E aí eu tô ali, né? Aí eu não podia descer, porque ele não era um assalto, ele não pedia nada. Eu fui tirando, dei o relógio pra ele, peguei o BlackBerry. Meu, quem tinha um BlackBerry era o cara. Era nível. Nível máximo. Peguei o BlackBerry, falei, ele nem me pediu nada, ele não pediu nada. Eu fui tanto, tirei o relógio. Era um Tecno Skydriver, aquele dourado, na época era famosíssimo, né? Nem era o Rolex, né? Mas era um Tecno. Era tudo caro o que eu tava dando pra ele. Dei isso, dei o BlackBerry. Só, quer o carro, meu? Eu desço aqui, só que a Montana é o seguinte, se você puxar o gatilho pra porta abrir, ela não abre. Sim. Você tem que ou puxar o pino, não dava, né? A porta tava travada. Ou se abaixar aqui e destravar a eletrônica. Também não dá pra eu me abaixar, eu tava Rapaz, eu sei que levou, pegou tudo, ficou olhando a minha cara, mirou e atirou. E ele atirou 2 vezes. Eu fui baleado 2 vezes na cabeça. Aqui eu não tenho um pedaço do crânio. Aquela câmera ali, ó. Dá pra ver um pouco. Ó. Sim. Eu não tenho essa calota craniana aqui, ó. Sim. Eu fui baleado, tomei 2 tiros. Todos os operadores de podcast. Como assim? Não é a primeira vez.
O cara tava olhando a tela, ele... Não é possível. Eu tomei 2 tiros na cabeça. Eu tenho um vídeo, eu já mostrei pra você? Não vi. Eu vou mostrar. E ali eu perdi o controle, bati o carro e apaguei. Quando tu atirou, você apagou logo. Apaguei. Apagou, não lembro mais de nada. Não lembro mais de nada. Naquele momento eu apaguei, bati o carro ficou até distracionado. Tu tava rodando. Eu arranquei com o carro sim. descontrolado e bati num guarda-reio mais pra frente. Tu sentiu do nada, só bateu? Nada, uma pancada, imagina um tiro na cabeça, queima a roupa. E ali eu passei alguns minutos, eu acho, e eu acordei. Quando eu acordei dentro do carro, estava rodeado de policiais, gente para todo lado, helicóptero sobrevoando, 3 emissoras de televisão filmando. E ali eu olhei para um lado, para o outro. Aí quando eu olhei a minha cabeça, o sangue jorrava assim da minha cabeça, parecendo um chuveiro assim. Aí colocaram um pano. Aí daqui a pouco chegou os bombeiros com a viatura, unidade de resgate. Aí os bombeiros chegaram, olharam para mim, verificaram, foram 2 tiros. Uma bala bateu no meu crânio, e ela subiu e quase atravessou o teto, cabeça dura, né? Cabeça. E o outro projétil, ele transfixou o crânio. E ali, quando eles analisaram, eles falaram... procuraram a saída do projétil, às vezes sai pelo olho, às vezes sai no ouvido. Isso acontece, mas como que uma bala ou saiu ou tá alojada na minha cabeça e eu tô ali conversando? E massa cefálica... danificou gravemente, tá? Eu tive uma lesão gravíssima no cérebro. E eu tava ali conversando, normal e tudo. E ele não entendia, ele analisou ali e falou... mas não, aí eu ouvia eles conversando por código e eu sei todos os códigos. Sim. Não, Steven, não, é isso, é aquilo outro, tal. E eu sabia tudo o que eles estavam falando por código. Mas tu estava totalmente consciente? Totalmente consciente. Aí ele falou, Renato, a gente vai socorrer você, né? O meu caso era para um Águia. Sim. Mas 5 e pouco da tarde, 6 horas, é meio trânsito aéreo em São Paulo. Aí, até chegar o Águia, até pousar, até... subir. Aí você tem que meio que parar o centro de São Paulo para o Águia cruzar ali. Você tem que controlar todo o tráfego aéreo, porque na Paulista, na Berrini, os helicópteros estão todos subindo com os presidentes das multinacionais. É muito helicóptero. O Águia é um problema, assim. Pelo que me disseram, é essa a informação que eu tenho. E como a gente estava razoavelmente perto de um hospital que era referência em neurologia e tal, hospital público, falou, vamos para tal lugar. Lá tem um dos melhores neuro, o segundo melhor. O primeiro está lá no Hospital das Clínicas, o segundo melhor está lá. Vamos para lá. Vamos entender o que é isso. Aí a mulher estava lá perto já. Na época era uma outra situação, eu não estava com a Valéria ainda. E ali ele... Tá bom, vamos lá. Você consegue levantar? É simples assim. Sim. Dá para levantar? Vamos andando? Deita na maca? Aí eu falei, dá. Aí quando eu fui levantar, eu não conseguia levantar. Eu nem sabia do que se tratava. A minha mão estava caída, assim, jogada, e o meu pé estava jogado de lado, enfiado lá no acelerador lá do carro. Lá no tábua, lá na sua... Tu não sentia, né? Eu não perdi os movimentos do ombro para baixo do lado direito. E aí eu tentei e o meu corpo não mexia do lado direito. Sim. Aí eu falei, eu não consigo. Não. Tá bom. Aí eu peguei essa mão, puxei, e peguei essa mão e puxei outra perna. E zero sensibilidade. Se me beliscasse, se me furasse, se tirasse um pedaço ali sem anestesia, não sentia nada. Aí falou, não, tudo bem. Aí colocou o colete cervical, tirou do carro. O hospital emergência, claro, né? Um tiro na cabeça, nem que fosse de raspão, era emergência. Aí foram lá, fizeram os exames, tomografia e tal. E ali fiquei ali na observação para entender o que tinha acontecido. Tem que esperar o resultado da tomo, demora um tempinho, né? E ali, enquanto eu esperava na enfermaria ali, chegaram os policiais. Metralhadora, fuzil, vários policiais. Renato, isso.
aconteceu com você assim, assim? Foi. Pegamos. E ele afogando. Um ódio, porque eles falam, pô, o cara nem é policial, nem tinha como se defender e tal. E ele me mostrou, aí ele pegou e mostrou o celular, ele falou, pegamos. Aí mostrou o vídeo, eram 3 caras e uma mina, assim. Os caras, não senhor, não sei o que e tal, e teve perseguição, e ele queria que eu reconhecesse. Como eu te disse, eu não sou contra a legítima defesa. Eu sou até... Eu apoio até. É que o Brasil é um lugar complicado, né? Para porte de arma. Isso. Realmente a maioria das pessoas não tem um pingo de condição de ter uma arma de fogo. Mas se eu tivesse ali em situação, eu teria reagido. E você pode ter certeza que eu estaria muito melhor preparado do que eles. Sim. Mas eu pensei assim comigo, tem 2 fatores aí. O primeiro, e se não for? Porque ali, provavelmente, eu estaria assinando a sentença de morte de 4 deles. Você não imagina que naquela data, naquela época, era fechamento total, tá? E ali eu poderia errar. E se fosse? Vamos supor, é mesmo, não sei o que, esse alemão, esse outro aí, não sei o que, né? Ia mudar o que na minha vida? Eu tô indo para uma cirurgia daqui a pouco, que eu não sei nem se eu sobrevivo. A última coisa que eu fiz da minha vida, matei 4. Renato, mas é vagabundo, é ladrão. Mas não sou eu que posso decidir a vida dele. Isso aí é com Deus. Isso aí não sou eu que vou decidir. A vingança... O que é a vingança? No que eu vou lucrar se eu me vingar? Malditos, quer ver? Vai morrer esses 4 aí agora. Essa mina aí não tem nada, morre também. Sim. Porque ele só estava esperando. Então, né? Eu falei, não é. Como não é? Claro que aí mostrou, sim, ó. Pô, a gente pegou assim. Eu falei, não é, senhor. É claro que é. Se eu tô falando para você, você tem que confiar no que eu tô falando. Eu falei, senhor, eu tô falando que não é. Aí ele não acreditou que eu não ia reconhecer. Sim. Aí quando eu não reconheci, ele pegou o fuzil. Quase que ele pega e tava falando. Era pra ter falado que maldito, vai morrer você agora. E quando ele saiu, entrou o médico com um papel assim na mão. Renato, eu falei, pô, eu tô requisitado aqui hoje, hein? E ele segurava a tomografia, ele tremia, ele gaguejava. O cara que vai me operar, o neurocirurgião, daqui a pouquinho, tremendo assim. Você vai passar por cirurgia, vai dar tudo certo, tava? Eu falei, tá bom. Tô vendo, tô muito. Tô sentindo vou confiar em Deus, porque no Senhor. E subir para a cirurgia, era uma cirurgia de 9 horas, de tão complexo de que o que fazer. Sim. O que você faz no cérebro, meu amigo? Acharam a bala? Tiraram, removeram. Tava mesmo alojada no cérebro. Ela formou uma lesão gravíssima, ela danificou. Sim. Ali eu perdi a massa cefálica ali, ela não entrou para dentro do cérebro, mas ela ali naquele início ele neutralizou todo o meu lado direito e irreversível. Sim. Tá? Aí acabou sendo 1h30, fiquei em coma 3 dias, aí acordei. Quando eu acordei, conversando igual eu tô falando aqui com você, o médico veio, pediu para eu movimentar, mas eu não tinha os movimentos, eu não conseguia. Aí ele falou assim, tentou força, aí eu não conseguia nem nada, a perna, nada. Falou, Renato, eu vou falar uma coisa pra você, não sei se você acredita em Deus, mas se você não acredita, é melhor você começar a acreditar, porque eu e a minha equipe aqui de 40 profissionais não sabemos porque você está vivo. A cada 100 casos como o seu, 99 é necrotério, e um que sobe, a senhora não está trocando uma ideia comigo. Seu estado é gravíssimo. Você está internado sem previsão de alta, eu na UTI, cheio de aparelhos. Eu cheguei a acordar 2 dias depois, eu estava entubado. Horrível. Então acordou entubado, acordei entubado, desmaiei. A pior, viu na época da Covid, né, cara? Que coisa horrorosa, cara. Que sensação ruim. E aí eu fiquei 5 dias na UTI. Eu tinha tanta dor na minha cabeça, parece que explodi.
Aí 5 dias fiquei na UTI, depois subi pro quarto. Quando eu subi eu tava bem, não tinha mais dor na cabeça, mas eu comecei a ter crises onde esse lado que não se movia, o lado direito, ele começava a se mover sozinho. Sim. E se juntasse vocês dois aqui, vocês não me seguravam. Conseguia. Com 11 dias de internação, ele subiu lá no quarto e falou: Renato, tô te dando alta hospitalar, mas alta médica você nunca vai ter. Tá? O que aconteceu com você foi gravíssimo. De tudo isso que aconteceu, o lucro que você leva é que você está vivo. Mas esses movimentos, eles não vão voltar. Essa é a verdade. Desse lado você movimentava. Lado direito você não. O lado esquerdo sim, o lado direito não. Nunca. E esses movimentos não vão voltar. Sim. Você perdeu um pedaço do cérebro. Não tem como consertar isso. Essas crises, convulsões que você teve, isso aí vai te acompanhar para sempre. Tá? Você vai ter que tomar vários remédios, tarja preta, vários remédios neurológicos para amenizar. Você vai se aposentar, você não pode mais dirigir. Eu que dirigia desde os 12 anos, meu amigo. Você não pode mais trabalhar, você não pode mais ficar sozinho, né? Falei, tá. Subi numa cadeira de rodas, fui para casa. Deitei numa cama e fiquei. E ali eu lembrei, né, de muitas coisas, né? E lembrei de uma visita que eu recebi no hospital de um amigo, né? Que era inclusive o meu cliente também, que ele olhou para mim quando ele foi me visitar, é como se eu tivesse com uma unha encravada. A única pessoa que olhou para mim como, isso aí não é nada, foi ele. Porque todo mundo chegava lá, puxa, já era, isso aí nunca mais se recupera. E ele olhou pra mim, esnobando aquilo. Tá cheio. Eu falei, cara, que estranho. Eu falei, Renato, isso aí não é nada. Nada. Isso aí não é nada. Daqui a 30 dias você tá trabalhando. Inclusive, eu preciso de um aparelho assim, leva lá. Ele falou, é possível? Aí eu falei, não. Tá. Ele falou, não é possível pra mim. Para você, para a ciência, para a medicina, mas existe um Deus que para ele não existe nada impossível. Não é uma religião. Existe um Deus, o único Deus, que ele tira isso daí como se não fosse nada. E você vai contar essa história para milhões de pessoas depois. Eu já contei isso para mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Sim. Estou contando aqui e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão me ouvir nunca me viram antes, né? E aí eu falei, caramba, que coisa, né, meu? E fui pra casa, deitei no cama, fiquei e falei assim... E o medo é muito, né? Sim. Já pensou viver o resto da vida na dependência de alguém, sendo uma pedra, um peso morto. Eu, cara, 20, não tinha 30 anos de idade. Aí eu falei, vou lá no banheiro, não vou agora. Aí peguei, me posicionei, vieram me ajudar, eu falei, não, eu vou, mas eu vou sozinho. E eu não tinha, pesa, rapaz, você não tem noção de como. Você vê, eu peso 80 e poucos quilos, né? O osso pesa também, viu? E isso pesa de mão, o corpo pesa muito. Você, né? Fui no banheiro, fui sozinho. Deu 5 dias, falei, pega uma cadeira, põe lá, eu vou andando até o quintal, que é 7 metros de distância. Vou andando. Fui andando, sentei na cadeira. Deu uma semana, falei, cadê a Montana? Porque até então, pra mim era uma montaninha, ficar uns 2, 3 anos. Passando. Tá lá, fulano de tal, traz pra mim, põe ela ali na frente de casa, tinha um posto de gasolina, coloca lá. Colocaram a Montana, esperei todo mundo sair, catei a chave e fui. Mas ruim mesmo. Não é bom não, ruim. E fui todo torto, atravessei a rua, mancando, liguei o carro, soltei o freio de mão, a única mão que podia me salvar é essa, eu não tinha. Solta. Era pra frear, o pé acelerar, vai pra acelerar, irresponsável, né? Beleza, mas eu dirigi com 10 dias. Com 15 dias acabou a medicação, tudo tarja preta, eu não tive crise, não tive dor, não tive nada, mas a base de medicamento de 6 em 6 horas, caríssimo. Medicamento neurológico é muito caro, muito. Não era nem pelo preço, falei, não vou tomar mais nenhum. Por dentro eu tremia de medo, mas um ou outro. É a diferença do
crer e acreditar. Acreditar, a maioria das pessoas acredita, eu acredito em Deus. Não faz diferença nenhuma. Eu creio em Deus. Me falaram que eu tinha que crer. Existe um Deus e você tem que crer nele. No futuro, isso né? não é religião, isso é fé. Crer. Aí eu, tá bom, vou crer. E crer significa se lançar. Confiar. Falei, não vou... só pra dor, nunca mais vou ter dor. Com 15 dias. E por dentro, o medo, ele faz parte. Mas eu falei, não vou ter dor. Mas não vou, nada. Com 21 dias eu fui tirar os pontos. Eu fui andando. Aí tava lá na sala, assim... apoiado com o lado direito, ainda apoiado com o lado direito e assim, ó, mexendo no celular, no meu novo BlackBerry, que os vagabundos levou aquele, eu comprei o novo BlackBerry. Aí o médico passou de longe assim, aí olhou, me chamou, era longe, era um corredor longe, só dele ter me visto já era algo sobrenatural. Sim. Ele me viu, me chamou, aí quando ele me chamou, eu fui andando, catei a mão direita assim dele, ainda dei uma sacudida assim nele, dei uma sacudida nele assim. Ele olhou. Mas o que houve? Porque o combinado é que daqui eu ia tirar os pontos com 21 dias, 3 semanas. Depois de 30 dias eu ia passar por uma avaliação para marcar depois de 3 meses a primeira sessão de fisioterapia. Eu nunca fui lá fazer fisioterapia. O que houve? Eu falei, pô, doutor, em off aqui pra nós, o senhor quebrou um mau protocolão aí, né, meu? Pô, o senhor falou, né? Se eu fosse você, eu acreditava em Deus, porque a ciência vai até aqui. Eu fui alvo de estudos, iam faculdades de medicina lá pra falar, o que houve? Você tinha que ver a cara dos estudantes de medicina. Eles viam e olhavam para mim, olhava pro... Não é possível. Deixa eu ver teu prontuário bem aqui. Mas olhavam. Então, esse é um caso de FAF, que é ferimento de arma de fogo. E tá bem, ó. Todo mundo, mas como assim? Remover o projétil e não teve uma hemorragia? Não. E... sangramento no cérebro, por nada, o cérebro é um dos órgãos mais sensíveis. O coração, você tira um coração, põe outro, emenda uma mangueira e põe um aparelho, põe uma válvula, não é? E no cérebro? Tira um cérebro e bota outro. E ele olhou assim pra mim e falei, pô, mas, né, em off aqui, tá, tudo certo. Aí vem um outro aqui e falou que em 30 dias eu estaria bem. Tô bem. Tô até dirigindo. Não, se você me bate a cabeça, não pode. Eu falei, relaxa, doutor. E 30 dias eu tava trabalhando. O cara falou lá. Oh, Deus, Esse cara era um amigo, né? Ele disse assim, ó, daqui 2 anos inaugura o Templo de Salomão em São Paulo. Não é religião, não tem nada a ver. Ele não falou pra mim, da Universal, da igreja. Ele nunca falou isso pra mim. A igreja, agora você tem que ser nada. Aí ele falou, você vai estar lá. Isso era 2012. 2014 eu estava na inauguração do templo. Aqui, né? Tá pertinho aqui. No Brás. E eu fiquei lá em pé, assim, 2h30, assim, ó. Não. 2 anos depois, já tinha acontecido tanta coisa. Já estava quase para casar com a Valéria, né? Muito louco, né? Então, que história, né? Que coisa interessante. Então, você imagina... Após isso veio todas aquelas dificuldades financeiras. Depois disso que... Mas, meu amigo... eu tava com uma X6... eu queria muito, aí tive e recebi uma proposta indecente, que o cara pagava tudo e mais um pouco, e mais a preparação que eu fiz nela, te dou uma X1 mais nova e mais tanto de grana. Aí eu peguei uma X1 mais nova e peguei uma grana absurda, assim, porque ele queria muito. Ele queria, e reconheceu, viu um seguidor e amigo, muito amigo nosso agora, se tornou.
Eu falei, caramba, cara. Ele falou, não, eu quero essa X6. Vamos negociar? Vamos conversamos, negociamos. Ficou muito bom, porque ele realizou o sonho dele. Eu preparei todo o carro para ele e fiquei muito feliz por isso. Por último, ainda coloquei um super freio lá, que ela já tinha, mas eu coloquei um maior ainda, porque ele é da Alemanha, né? Então você imagina como ele dirige no Brasil, né? Sim. Aí coloquei um super freio e ficou muito feio. Mas eu já me parei olhando e achando assim, ai, que ruim essa X1. Ah, BMW nova aí, pô, caramba. E você fica reclamando da BMW. Modelo muito mais novo que era a minha X6. Aí você vê, o ser humano tem mania de ficar reclamando da vida, né? E tudo, né? Então, assim, depois de tudo isso que eu passei, meu amigo, se eu fosse reclamar, a situação, minha vida, olha que vergonha, né? Todo mundo tem vontade de explorar o porquê. Você acha que não ficou, né? Pô, tô chegando do trabalho. Acontece um negócio de... por quê? Não fiz mal pra ninguém. A pessoa fica justificando. Pô, eu trabalho. Pô, eu luto e não consigo. Né? Eu tento um relacionamento... Você vê, eu casei, sou muito feliz com a Valéria, cara. Vai pra 10 anos agora. Mas na minha família, do meu pai e da minha mãe, todos os casamentos deram errado. Olha que coisa. Todos. E os meus primos iam casando e se divorciavam. E os filhos dos meus primos, que eram até mais novos que eu, casavam e se separavam. Então, às vezes a pessoa fica tentando buscar o porquê, mas a minha vida não tem mais jeito, né? Eu fui tirar uma mulher de cima da ponte que ela falou que a vida dela não tinha mais jeito, que ela ia se jogar. Né? Eu falei, olha senhora, vamos lá, eu vou te contar a minha vida. Se não te ajudar, se a senhora quiser se matar, eu dou a mão pra senhora e a gente pula junto. Eu não tô valendo nada mais. Eu dou a mão pra senhora e a gente pula junto, então. Porque se a senhora acha que tem problema, deixa eu te contar a minha vida. E quando você começa a olhar, você fala, às vezes a gente reclama demais. Eu digo por mim, eu não tô reclamando da X1. Cara, é uma BMW, que fosse um Fusca, que fosse um Celta. Mas a tua vida hoje, né? Com a tua família. Cara, não compra, né? Não compra, cara. O dinheiro é bom. Você vê, eu vendi essa X6, comprei um apartamento que meu pai tá morando lá. Cara, a gente prosperou, cara. Graças a Deus, né? E o que tu trouxe disso tudo? Dessa história assim magnífica que tu tem? O que tu hoje traz e que tu pode falar pro pessoal? Cara, eu passei tudo isso. E o que hoje... Pode abrir o coração pra gente. Sim. O que hoje tu daria? Qual o teu ensinamento que tu diria para as pessoas? Que tu passou por situações que muita gente não passou, né? E não passará. E que hoje você está, né, nesse nível, né, de mentalidade, porque eu acho que não é só o dinheiro, né? É isso aqui, né? É isso aqui. É assim, eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era, né? Sim. E ninguém quer passar dificuldade, meu amigo. Quem quer? Quem que quer passar uma doença? Quem que quer passar um câncer? Quem que quer passar um problema financeiro? Ninguém quer. Todo mundo só quer alegria e felicidade. E paz e saúde, dinheiro no bolso e etc e tal. E os clichês que existem por aí. Mas quando vem a dificuldade, e aí? Não adianta. Nada do que eu fizesse, humanamente falando, poderia mudar a minha situação. Sim. Aconteceu um fato, a gente não vai estourar muito tempo, mas aconteceu um fato triste de um parente um pouco distante da minha esposa, lá da família dela, que a gente teve conhecimento que ele sofreu um acidente de carro, tá? E normalmente a pancada é aqui. Normalmente você vê as pessoas mais deficientes do lado direito, porque a pancada, a carreta bate aqui. A pancada normalmente, né, é aqui. A coluna do carro é aqui. E ele sofreu esse acidente e houve uma lesão grave no cérebro dele, semelhante ao que aconteceu comigo. O meu foi até pior ainda. Mas houve uma lesão, aí colocaram uma válvula dentro da cabeça dele para tirar o líquido do cérebro e aquilo vai para o estômago. Meu, é uma situação triste. Só que eles são muito ricos. Mas muito. Todo o dinheiro que ele foi tratado no Albert Einstein. Quando aconteceu isso, pegaram um jato UTI, foi 500 mil, só o transporte.
Então, foram milhões de reais investiram. Sim. E até hoje ele está lá com as sequelas e sofrendo e tal. Né? A gente já passou a história adiante, acho que eu não tive oportunidade, é distante, não tive ainda a oportunidade. Mas você vê todo o dinheiro do mundo não seria capaz de fazer o que Deus fez, cara. E quando a gente fala Deus, não estou falando, né, de igreja, ou da Universal, ou da Assembleia, ou de igreja, ou de evangélico, de espírita e católica, etc. e tal. Não. Mas estou falando de um Deus. Existe um Deus que ele pode tudo. Não existe nada que ele não possa fazer. Então, é se permitir. Tem momentos na vida, meu amigo, que a gente tem que se voltar para Deus, falar assim, olha, eu nem acredito muito, não. Eu tô vindo aqui nesse lugar aqui, eu não acredito muito, tá? Porque eu também não acreditar. Sim. De fato, eu não... Como que você vai acreditar, meu amigo? Tá tudo contra. Mas aí eu descobri a diferença entre acreditar e crer. Crer não depende de sentimento, de querer, não depende nem de querer. Não era uma opção, não é que, eu quero, não quero. Eu vou e ponto final. Então, às vezes, domingo de manhã eu vou lá pro templo, vou pra igreja. Você acha que sempre você quer? Que legal, hoje eu tô indo, 5:30 da manhã, a gente vai na primeira reunião domingo. Não, meu amigo, tem dia que eu não quero. Entendeu? Sim. Mas eu me nego e vou, eu preciso daquilo, entendeu? A gente precisa de Deus. Tu acha que se não passasse por tudo isso, tu chegaria hoje onde você está? Tu acha que tudo que fez um crescimento, pra gente terminar aqui nosso papo? Tu acha que foi isso, fez com que tu fosse hoje quem você é? Né? Um homem de Deus, um homem que testifica isso, né? E que eu acho interessante porque aconteceu com você, né? Testifica isso. Você hoje é o que é pelo que passou? Ou não? Eu acho que sim, eu acho que contribui, né? Assim, reclamar do que, né, meu amigo? É como eu te disse, né? Passei por muitas dificuldades e virão outras. Virão. Quem está vivo, meu amigo, está sujeito a Mas quem tem princípios e fundamentos, eu acho que... Exatamente. Eu acho que quando você... Quando eu saí do hospital, quando eu não morri, eu falei, tudo isso aqui vai ter um propósito, né? Porque eu sempre quis... Eu sempre, não fazia o mal para as pessoas, eu queria ajudar, mas você falar que você prosperou, que você teve isso, você teve aquilo, você tem uma família... Qualquer coisa que você pode falar, alguém pode dizer assim, mas isso aí eu também consigo. Eu também... isso aí, eu não acredito em Deus e eu tenho uma... Mesma coisa. E aí? Mas você concorda da morte, que... para uma vida. Aí o dinheiro já não seria muito... Entendeu? Então, e o que eu sou melhor do que você, do que esse amigo aqui, operador aqui, dono do podcast aqui? Nada, cara, nós somos todos iguais, né? Iguais. Mas as atitudes é a gente que escolhe. Sim. Né? Para terminar, esses dias eu levei uma pessoa lá no templo que ele é bilionário. É um amigo, era meu cliente na época lá da Nextel, e ele é dono de várias construtoras e postos de rede de postos de gasolina e tal. Aí é maior aparato de segurança, né? Carro blindado e tal. Aí eu levei ele, aí quando ele entrou, ele ficava assim. Eu achei que é muito bonito, né? Lá, é bonito. Ele olhava aí dentro, ele ficava assim. Eu achei que ele estava falando da beleza. Sim. Ele... Cara, que incrível, né? Eu falei, achou bonito? Ele falou, não, é energia. E não é o templo. A igreja universal. Presença, não, né? É a presença de Deus. Eu falei isso pra ele. Eu falei, isso aqui é a presença de Deus, essa energia. Que você sente aqui, você pode sentir na sua casa. Você assistindo esse vídeo aqui no podcast aqui, você pode sentir. Você pode se lembrar de Deus. Né? Eu confesso que muitas vezes eu me esqueci, cara. E a gente acaba ocupando o lugar de Deus. Esse é o problema do ser humano. Ele pega o lugar que era para Deus e ele ocupa com alguém, com alguma coisa, com coisas, com pessoas
que nem mereciam, nem tá num tequinho da sua vida, né? Você entrega toda a sua vida por aquele negócio, por aquele, sabe? Sim. Então é isso, eu acho que o princípio é Deus e o fim é Deus também, entendeu? Então, não houve o fim ainda, que bom, então continua sendo Deus. Né, cara? Então, Renato, muito obrigado hoje. Eu que agradeço, é um privilégio. Tá? Muito obrigado pelo teu testemunho aqui no nosso podcast, eu acho que vai ajudar muito. E sim, eu acho também, eu sou um cara que acredita muito em Deus. Amém. Né? Eu acredito em Jesus Cristo, né? Sim. E eu acho que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Né? Com certeza. E esse podcast também, esse final, a gente dá graças e a glória que Ele merece. Né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E essa história é incrível, né? Que a gente sabe que um Deus pode estar com a gente. É verdade? E que alcance muitas pessoas. E que as pessoas, né, o recado para aquela câmera. Vamos lá, faça o recado para aquela câmera. Se permita, né? Pega o orgulho que o ser humano costuma ter e deixa de lado e diga assim, eu preciso de ajuda, né? Reconheça, eu preciso de ajuda. E ajuda, se você está numa situação difícil, nem sempre é o dinheiro. Engraçado, né? Porque parece que você recebendo dinheiro, resolver os seus problemas. Sim. Não, é além do dinheiro, é além de pessoas. Tô sozinho, se eu tiver alguém. Não, tem tanta gente com alguém que está infeliz. Tô numa situação difícil. Tem tanta gente que está num palácio. Verdade. E a pessoa se frustra ainda mais. Tem gente que é bonita, tem dinheiro, né? Tem saúde, tem frustrado. Tudo. E tá frustrado. E aí? Entendeu? Então, se permita, né? Seja sincero, busque a Deus do seu jeito, né? O que é uma oração? É falar com Deus, né? Se permita, né? Esse rapaz que eu levei espírita. Sim. Ele poderia falar, quero saber de, né? Nada disso aí. Não, mas ele se permitiu. E foi presenteado com essa presença. A presença de Deus, né? Então é isso, peça ajuda de quem tem tudo por nós, né? Quem é a ajuda que eu pedi e me foi garantido ali, né? Todos têm acesso a isso. Todos têm acesso. Isso que é o interessante. Só precisa de uma coisa, crer. Crer e a sinceridade, né? No coração. É falar, eu preciso de ajuda. E busque a Deus, porque Ele jamais irá nos decepcionar, né? Legal, pessoal. Pessoal, então, estamos terminando aqui. Renato, obrigado. Eu que agradeço demais. Até a próxima, pessoal. Obrigado e tchau. Tchau. Valeu.